Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, olá! Para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Rádio Oslo Indica. Sim, rapaz, e fecharemos o ano com mais algumas belas indicações para vocês. E como é fim de ano e o último episódio desta temporada, eu não estou sozinho. Para fechar 2024 com chave de ouro, eu chamei aqui o meu querido Guarla. Tudo bem contigo, Guarla? Olá, tudo bem comigo, sim. Espero que contigo também, com todos os ouvintes da Rádio Oslo. E encerrando o ano aí, deu uma Rádio Oslo cheia de episódios, que próximo ano tenha mais ainda. É isso aí, tudo certo. E se não tiver mais episódios, tá tudo bem também, né? Vamos... Também. Vamos exorcizar alguns demônios aí. Quem ouviu o último feedback está ligado dessa egotrip, ou sei lá, essa viagem, enfim, esse tempo que eu tirei pra mim, esse detox, mas estamos de volta. E pra fechar, e aqui com algumas indicações, se eu me lembro bem do que o Guarla falou, pra mim, hoje a gente vai indicar cada um livro e também um jogo, tô certo? Está certo. Ah, ufa. Então o título do episódio está correto. Menos mal, já pensou, você vem aqui e traz um filme, uma série, uma poesia de cordel? Série fotográfica. Uma série fotográfica, uma intervenção. Um novo aspirador. Nossa, é mesmo, né? Olha aí, marcas, o que vocês estão perdendo. A gente poderia fazer um Rádio Oslo Indica só indicando o produto de vocês. Exatamente. Mas é isso, bora pras indicações de hoje, então? Bora, você começa. Bom, já que o Guarla gentilmente me pediu de maneira educada, sem qualquer pressão, pra eu começar, eu vou começar então, né? Já tava planejado aqui no roteiro, mas depois desse pedido tão singelo, eu vou abrir a porteira por aqui. E pra minha primeira indicação de hoje, como eu comentei, a gente vai sair do padrão de só ficar indicando séries aqui. Hoje eu vou trazer, primeiramente, um videogame, um jogo eletrônico chamado A Way Out, que é um pouco antigo, é verdade, né? Ele saiu em 2018. Mas eu só joguei esse ano porque eu só comecei a jogar videogame praticamente esse ano, né? E assim, eu tinha visto a série do Nerd Player que o pessoal do Jovem Nerd fez lá, né? Na época que o jogo saiu. E eu lembro de ter ficado maluco, ter adorado essa série, gostado muito. Assim que quando esse jogo entrou em promoção na Steam em junho desse ano, eu nem perdi tempo, comprei. Tava num preço ótimo, até falo aqui, R$17,80. Eu acho que foi muito bem gasto, valeu muito a pena. Mas pra quem não sabe do que se trata esse jogo, ele foi feito pela EA, que eu acho que é algum dos poucos jogos, né? Um dos poucos jogos bons da EA, aparentemente, né? Não joguei tantos jogos assim. O que eu joguei, que é FIFA, é uma aposta, mas tá, enfim, a proposta desse jogo é dele ser um jogo co-op, um jogo cooperativo, em que você tá aí com o seu amigo. Eu acho que tem a opção de você jogar sozinho, mas não é a mesma coisa, né? É tipo jogar Lego é mais legal de dois. Enfim, você e seu amigo, cada um assume o papel de um detento, que são vizinhos de cela numa penitenciária, e o objetivo de vocês é fugir da cadeia em busca de vingança, assim, bem na pegada Prison Break, eu acho. Eu nunca vi essa série, só sei que tinha referências de Prison Break no Nerd Player. Esse jogo é cheio de clichês, né? Um deles, inclusive, é que você e o seu colega de cela, os dois, querem se vingar da pessoa que pôs vocês lá, no caso, um mafioso, aí, um traficante, né? Um líder de crime organizado. Eu joguei com a minha irmã, com a Letícia, a gente se divertiu bastante, curtimos muito, né? Proposta do jogo, essa questão do co-op, eu acho que ele trabalha muito bem. Basicamente, todas as mecânicas dentro do jogo você tem que fazer em dupla, nada você consegue fazer sozinho, tanto pra fugir da prisão, como depois pra seguir com a fuga, enfim, pra realizar várias ações, né? Às vezes, dá a sensação de que o jogo extrapola um pouquinho. Eu digo isso porque teve uma vez, por exemplo, que eu precisava passar numa cerca. Tava lá cerca, pai e tal, e eu não conseguia fazer sozinho, só conseguia fazer com a Letícia me ajudando, né? O que é meio idiota, porque
tipo, a ideia era que vocês dois juntos puxassem um alambrado da cerca. Só que, cara, era só pular cerca, ou eu tenho certeza que o meu personagem sozinho conseguia puxar aquele alambrado, né? Mas enfim, esse é o Thiago, né, enchendo o saco com uma coisa menor, porque no geral o jogo sabe trabalhar muito bem, como eu comentei, tanto na parte da fuga em si, em que vocês precisam criar um plano de fuga até quando sai da prisão. Spoiler, né? Vocês eventualmente fogem. Um jogo cujo objetivo é fugir da prisão, vocês conseguem fugir, mas enfim, até encontrar esse mafioso e matar ele ou não, né? O jogo, ele não é de mundo aberto, ele tem uma história linear, mas meio que os cenários dentro da história, conforme vão avançando os capítulos, eles são bem abertos, eles te dão bastante opções, né? Tanto de você seguir o caminho que ele quer, como de interagir com coisas do cenário, né? Funcionaria quase como minigames, né? Pra conquistas, na Steam e tal. Por exemplo, quando você tá na cadeia e você tá no pátio, você pode ir lá e usar os aparelhos de musculação, né? E aí isso funciona como um minigame, ou então até o ápice da metalinguagem, no momento lá que você tá na rua, numa rua X, e você encontra um fliperama, então você joga videogame dentro do videogame. Isso acontece em vários momentos também, né? Além disso, o jogo também trabalha essa questão do co-op, mas junto com outras mecânicas, né? Como stealth, perseguição, confronto aberto. O legal também é que, embora ele tenha uma história linear e tal, ele te dá opções em determinados momentos do jogo de você optar por opções pra continuar na história, né? E geralmente são duas opções em que uma delas inclina para um estilo mais de um dos personagens. No caso do Vincent, por exemplo, é sempre de maneira mais cautelosa, ou então do Léo, que é o outro detento, e esse é mais porra louca, né? Ele é mais pra porradaria, mais pro tiro e bomba. Então, por exemplo, tem uma parte lá que vocês precisam cruzar uma ponte e ela tá toda barricada com viaturas da polícia. No estilo Léo, você basicamente rouba uma dessas viaturas e tem confronto aberto, né? Tiro, porrada e bomba com outros policiais por cima da ponte, ou então passar por baixo dela, aproveitar a estrutura que ela tem, né? Umas plataformas ali embaixo, mas no estilo Vincent, né? De maneira mais sorrateira e tal. Como eu comentei, a história é cheia de clichês, mas eu acho que eles funcionam muito bem dentro do contexto. O jogo lembra muito um filme de sessão da tarde, né? Que tem alguns clichêzinhos bestas lá e tal, mas que dentro da narrativa, do que ela se propõe, eu acho que funciona muito bem. Ela, até porque também é um jogo de época, né? Não especifica necessariamente em que ano que se passa a história, mas pelo que eu entendi, é na década de 70, tem uma referência à Guerra do Vietnã e tal. E a história também tem umas reviravoltas muito boas. Inclusive, a história, eu tô falando de história, porque ele trabalha muito essa questão. Ele alterna bastante momentos que você tá ali na gameplay, que você tá interagindo com o personagem, com cutscenes. Então, mexeu, e de uma maneira muito alternada, assim, é muito fluida, sabe? Hora cutscene, hora gameplay, e aí um volta pro outro, um trabalha com o outro. Eu acho que funciona bem, porque, assim, tem muito jogo que você só quer ficar pulando as cutscenes, né? Você só quer jogar, mas aqui eu acho que funciona, acho que harmoniza, você fica intrigado com a trama, sabe? Você fica preso naquela história, nos personagens, todos são bem clichês, assim, mas eu acho que o jogo sabe trabalhar de uma maneira muito legal, sabe? E claro, tem várias reviravoltas que são muito boas também gostei bastante delas, e eu achei muito engraçado porque eu vi a série inteira do Jovem Nerd e eu apaguei completamente da minha cabeça, assim. Então, quando eu tava jogando com a Letícia, eu me surpreendi como se fosse a primeira vez, assim, sabe? Que eu tava vendo esse jogo. Da parte, assim, de visual, eu achei tudo muito bonito. Eu sou suspeito pra falar essas coisas, eu me impressiono fácil, eu acho, mas eu achei muito legal tanto o layout, a interface do jogo, né? O layout dos menus e tal, como o visual mesmo, dos personagens, de cenário e tal. Eu lembro de alguns momentos, eu e a Lê, a gente só parar tudo que a gente tava fazendo pra observar os arredores, assim, em volta, né? A paisagem. O jogo usa bastante cores quentes, que eu particularmente gosto muito. Eu acho que dá um visual bem legal pra história, e não se passa no México, então não tem esse filtro quente só porque tá no México, tá? Escolha a estética do jogo mesmo, eu acho. O voice acting do jogo tá bem legal, ele não tem dublagem, só tem original, mas tá legendado. E pra quem é fã de GTA V, eu acho que vai perceber que a voz do Vincent, um dos personagens principais, é a mesma do Michael, só que num papel completamente diferente. A gente demorou um bom tempo, eu e a Lê, né? A gente jogou por quase 6 horas. Eu fui perceber, sei lá, na terceira hora só, que era a mesma voz, né? Eu percebia que era de algum lugar, mas era outra entonação, outra atuação. Enfim, isso foi bem legal também de perceber isso. What's your plan? Stay the hell away from me, okay?
I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Agora, se você ficou interessado nesse jogo e tá ouvindo esse episódio na data de estreia dele, a gente tá gravando hoje dia 11/12, ele tá previsto pra sair esse episódio no dia 19, muito provavelmente deve estar rolando já a Winter Sale, que é esse último saldão da Steam, então muito provavelmente esse jogo vai estar em promoção, teve uma última agora, no finalzinho de novembro, e o A Way Out tava de novo por R$17,80, então muito provavelmente ele vai estar de novo por esse preço. Se você interessou pelo que a gente falou, eu acho que é uma ótima pedida. Arruma alguém pra jogar com você, porque ele é bem legal, vai te render aí pelo menos 6 horas de diversão, entretenimento, é quase como acompanhar um filme de sessão da tarde, mas em que você interage. Enfim, de qualquer forma, o Thiago do Futuro vai entrar aqui para atualizar vocês, dizer se teve promoção, quanto que tá, quanto que não tá. Uma outra dica que eu dou também, se você é interessado em preços de jogos e tal, uma ótima pedida, né, se você quiser estar acompanhando o preço dos jogos, é acessar sites de comparativo de preço de videogames, né? Tem vários. Eu uso o gg.deals. Ele é muito bom porque ele traz tanto comparativo de preço de plataformas oficiais como a Steam, a Epic, a GOG, como essas keyshops, né? E tem as oficiais também, como a nuvem, até como umas mais underground, por assim dizer, né? E o próprio site avisa, né? Desses outros sites, quais são os riscos que você tem se você estiver consumindo o produto deles, né? Pegando essas keyshops, são chave de ativação, mas dá pra pegar uns preços muito bons, dá pra colocar alerta de preço, comparativo, ver histórico, tudo isso é muito bom. Se você, assim como eu, gosta de economizar com dinheiro, novamente, não estão me pagando pra falar nada disso, mas eu quero trazer essa dica aqui porque foi uma descoberta em 2024 e, enfim, eu economizei uma boa grana aí com jogos, né? Afinal, agora eu sou gamer, o Guarla pode atestar aí, entrar na minha Steam, vocês vão ver vários Lego jogados e a Way Out. Mas é isso, gente, fiquem aí atentos, é uma boa sempre economizar dinheiro. Eu sempre parto do princípio que pega jogo na promoção, não importa que jogo for, o jogo já é caríssimo, então é uma boa se você pegar mais em conta. De qualquer forma, é isso, espero que vocês tenham gostado aí da minha indicação e tenham ficado com vontade de jogar. E como prometido, o Thiago do Futuro interferindo aqui no episódio para avisar você, ouvinte, que ficou interessado nesse jogo, que ele está com mais de, quer dizer, exatamente 90% de desconto e está saindo pela bagatela de R$8,90. Sim, rapaziada, um preço incrível. Repito, se você gostou desse jogo, vale muito a pena. Eu que paguei praticamente o dobro, tô satisfeito. Imagina você que vai pagar a metade do que eu paguei, quase 90, quer dizer, exatamente, eu não sei porque eu quero falar outros valores, quando na verdade é exatamente 90% de desconto. Incrível, né? A Winter Sale tá aí, ela vai até dia 2 de janeiro do ano que vem, mas corre e pega esse jogo agora. EA, vocês estão perdendo uma grana de não ter me pago pra dizer isso, ou nem tanto assim, né? Enfim, já que eu falei tantas vezes mal do FIFA, que é uma bosta, e esse é um dos poucos jogos que se salvam, mas tá lá, é nóis. Warla, você ficou interessado? Você já jogou? Eu fiquei interessado, nunca joguei. Eu acho sempre muito bom esses jogos assim que são meio que tu precisa de um grupo ou uma dupla, né? Pelo menos, pra jogar. E esse deve ser bem interessante, ainda mais nessas mecânicas que, tipo, depende de muito dos dois jogadores estarem numa conexão ali, né? Mas eu também fiquei um pouco frustrado aí com vocês não podendo pular cerca sozinho. Tipo, que é isso, sabe? E também fiquei com uma dúvida. Quando vocês iam no banheiro, os dois iam junto? Como que história é essa, assim? Não, pior que o próprio Jovem Nerd brinca com isso, assim, né? Rola um bromance fudido, assim, dos dois, sabe? Inclusive, às vezes você tem que acessar uma plataforma mais alta, né? Você tem que, enfim, subir um nível, né? Um mezanino, o que for. E, tipo, um se encosta na parede assim, ele forma meio que uma escada humana. E aí, o jeito que um põe a mão no outro, cara, é muito, sabe? Uma cena muito romântica, assim. Inclusive, tem uma montagem do Jovem Nerd dos dois se beijando. Isso foi bem engraçado de ver, assim. Não, engraçado não querendo zombar e nada, só que, tipo, a química é muito forte, sabe? Eles realizaram, acho que o sonho de muita gente, de ver o Léo e o Vicente juntos. Enfim, foi legal por isso. Mas, você sabe, né? Em filme ninguém caga, ninguém faz xixi, ninguém bebe água. Essa parte de ir no banheiro não rola, não. Mas, você não pode pular cerca. Você pode dar tiro, você pode perseguir carro e tal, mas abrir uma cerca tem que ser em conjunto. Isso aí não... Em A Way Out, pelo menos, você não consegue, sozinho. Mas parece bem interessante. Agora eu fiquei
e mais a fim de assistir. Quero ver um final bom dos dois juntos também. Eles indo morar, sei lá, no México juntos, construir uma família. Já tô criando histórias aqui. Depois dessa indicação do Thiago sobre o jogo A Way Out, eu quero saber se vocês vão preferir o jogo dele ou o jogo que eu trouxe. Então, vocês deixem nos comentários do YouTube ou mandem um e-mail para a Rádio Oslo depois falando qual jogo vocês jogaram primeiro, e eu tenho certeza que vocês vão escolher o meu, porque é muito mais interessante. Mas enfim, então a minha indicação é Season, uma carta para o futuro. Esse jogo é um jogo de 2023 e eles deixam uma frase. É uma frase que Season espera deixar para todos os jogadores que jogaram, todas as pessoas que tiveram contato com o jogo. E essa frase é: não é tarde demais. Então esse é o lema do jogo, assim, é meio que a mensagem que ele quer passar. E é um jogo muito profundo, onde a gente pode pensar sobre a vida, sobre as coisas. E ele tá sempre fazendo o jogador questionar sobre o mundo e tudo que... toda a vida, enfim. Vamos indo por partes disso, né? Então, é um jogo de 2023, como eu falei, e ele é um jogo da canadense Scavenger Studio. É uma empresa aí bem mais indie do que a EA Sports, né? Mas já tem alguma certa experiência em jogos indie, né? E ele foi lançado, então, há pouco tempo, e ele é focado num jogo, assim, de exploração. É o foco dele, onde tu vai explorar o mundo, contando uma belíssima história e te botando pra pensar na vida, né? Refletir sobre o mundo. Eu já vou começar com alguns pontos positivos e alguns negativos antes da gente começar a falar um pouquinho mais da história dele, né? Então, pra mim, um ponto positivo dele é que ele é belíssimo, assim. A parte visual do jogo, a direção artística é maravilhosa, assim. Dá pra ficar também contemplando as paisagens do jogo durante muito, muito tempo. E isso até acho que fez com que eu jogasse 14 horas dele, assim. Eu acho que eu joguei um pouco, terminei ele com um pouco de mais tempo do que um jogador comum terminaria, assim. Que eu fui indo bem calmo e olhando cada aspecto do jogo, cada cantinho do jogo, né? Pra aproveitar bastante essa experiência. Mas eu achei que tu consegue terminar o jogo em umas 10, 12 horas. E um ponto negativo dele é que, pelo menos no meu computador, não sei, eu tive alguns problemas de desempenho, assim, do computador, né? No jogo. Tem uma mecânica do jogo que a personagem anda de bicicleta, é uma mecânica toda hora utilizada, assim. O meu computador simplesmente não respondia bem. E isso fazia com que a paisagem se movia de uma forma estranha e pedia muito da imersão do jogo, né? E de aproveitar também essa observação da paisagem enquanto tu tá andando de bicicleta, né? Outro ponto negativo é que o jogo seria muito mais interessante se ele fosse mundo aberto, assim. Só que ele é bem linear e ele acaba só explorando basicamente um vale e outras duas regiões, assim. Algumas outras regiões em volta desse vale. Se fosse um jogo maior, mais ambicioso, assim, de uma empresa talvez maior, que tivesse uma equipe maior, desenvolvesse algo realmente maior, poderia ter sido um jogo ainda mais rico, assim. Eu acho que isso não tira o brilhantismo do jogo, mas é um ponto que eu acho que poderia ser melhor no futuro, assim. Enfim, nesse jogo, então, tu é a Stelly. Tu é uma jovem que sai de casa, né? E ela sai pra registrar tudo que é importante sobre o mundo, né? Ela viveu a vida dela inteira na vila dela e agora tá se prenunciando um cataclisma cíclico que destrói tudo. E ela vai ser uma das pessoas responsáveis por registrar as coisas que ficarão pra futura geração, né? E eu não sei explicar muito bem esse cataclisma cíclico, mas é algo assim, ele acontece e daí as coisas se reconstroem e daí o cataclisma acontece de novo. A única forma das pessoas saberem o que acontecia no passado é observando os registros que foram deixados em um tipo de arquivo, museu, um templo, assim, que fica em um
lugar muito distante. Então o objetivo da personagem é chegar até esse lugar. E é bem interessante que o jogo começa num ambiente muito pequeno, assim, que é a casa da Stelle, um ambiente bem familiar, dela conversando com a mãe dela, vendo os objetos antigos da família dela, da casa dela, e depois ela explorando a vila dela, a história da vila dela, lembrando dos amigos, dos lugares que ela passou quando criança, e até ela começar a explorar cada vez mais lugares mais distantes até chegar ao objetivo final dela, né? E o jogo, então, eu falei que ele é uma questão muito sobre o que a gente deixa registrado na vida, né? E essa pergunta, ela é muito forte, assim, porque através de um diário, a Stelle vai gravar áudio, ela pode desenhar, ela pode tirar foto e ela pode escrever textos. Então, através desses meios, tu vai conseguir registrar momentos do mundo, né? Momentos do jogo que tu tá vivendo. A pergunta que fica é o que tu vai registrar e o que tu não vai registrar, porque tu não tem espaço pra registrar tudo. Então, também tu passa por uma escolha do jogador o que ele vai focar. Então, tu vai focar nos hábitos cotidianos das pessoas que tu encontra pelo caminho, tu vai focar em desenhar ou fotografar as paisagens incríveis que tu encontra, ou então tu vai pensar que uma lembrança de entrar escondido em um pomar é algo importante pra história do mundo, será? Ou então as obras de arte de uma velha reclusa que vive no meio da floresta são as coisas que tu vai deixar para as gerações futuras, ou então tu prefere falar sobre o luto de uma criança que tu encontra no caminho, ou tu vai registrar os sons da chuva, os sons dos animais que tu vai encontrando nas fazendas, nos lagos. O que tu vai registrar, né? Uma frase que eu acho bem interessante do jogo é, abre aspas, né? As coisas que deixamos para trás também moldam nossas vidas, assim como as que levamos conosco. Fecha aspas. Então, tudo aquilo que tu deixa para trás de escolha e não registra, também é meio que uma escolha, assim, do que tu acha que aquilo não é importante pra sociedade que vai vir saber. E o que tu tá registrando no diário talvez seja o mais importante. Então, tem toda uma trama que é um pouco grandiosa, assim, do tipo, ela vai encontrar um vale, e esse vale também tá sendo destruído porque tem uma represa que vai deixar de ter manutenção, e a água dessa represa vai inundar o vale, né? Então tudo ali naquele vale vai ser destruído, e é esse vale que a gente fica, tipo, 95% do jogo, né? Só que daí tu consegue descobrir mais ou menos o que é que tem uma empresa por trás, e que tem vários interesses em inundar esse vale e tudo mais. Só que será que isso é realmente o mais importante? Porque a princípio parece ser a história mais importante, assim. Só que daí quando tu vai conversando com os personagens que moram naquele vale, as pequenas histórias da vida deles, os pequenos lugares, os objetos que eles têm, parece às vezes ser muito mais importante, sabe? Apesar de ser uma história tão pessoal. Então eu, pelo menos, optei por registrar mais essas coisas, assim, pequenas, e da vida dessas pessoas, do que registrar, tipo, essa teoria da conspiração que tem em volta ali, que tu tá também desvendando, assim. Enfim, isso faz nos pensar também o que a gente, como pessoas mesmo, assim, não só como jogadores, mas o que a gente deixa registrado pro mundo, porque uma hora ou outra nós iremos desaparecer desse mundo e as nossas lembranças também vão desaparecer. Mas o que a gente vai tentar deixar de mais fixo pro mundo? Vão ser algum livro que escreveremos, são as anotações de um diário que a gente mantém, algum objeto que a gente gosta muito, são as nossas roupas que mostram o nosso estilo. O que a gente tá fazendo pra deixar registrado pro futuro, assim, sabe? Tem um momento que eu gosto muito desse jogo, que é tu tá lá no vale e tu tá conversando com uma viúva e ela tá abandonando o lar dela, né, por causa dessa inundação que vai ocorrer. Ela tá reunindo todos os objetos que ela consegue carregar pra cidade onde ela vai se mudar, né. Só que daí ela tá com um problema que ela não consegue carregar todas as lembranças com ela, então ela tem que fazer escolhas, e tu vai ajudar ela a fazer escolhas. Então ela vai te contar, eu tenho espaço pra um objeto, e ela te dá 4 opções de objetos, e cada um tá relacionado a algo da vida dela. E é muito angustiante, assim, tu ter que fazer essa escolha com ela, assim, porque cada objeto conta muito, e tu vê que ela vai ter que deixar coisas que importam muito pra ela pra trás.
frase, e isso é meio que a nossa vida também. A gente tá todo momento fazendo essas escolhas e deixando muitos momentos bons ou ruins também pra trás, e a gente não consegue levar tudo pra sempre, assim. No final, eu acabo escolhendo o terno que o marido dela fez pro filho dela. Aliás, o terno que o marido dela usava e que o filho dela vai poder usar no futuro e lembrar do pai, assim. Mas eu fiquei com muito dó no coração de deixar outras coisas que também eram importantes, assim. Tem um retrato que o marido dela faz, que é um retrato dela, e que ela odeia, ela acha muito feio, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, é um treco que ele produziu, sabe? Tipo, não tem mais como alguém fazer aquilo, porque ele já morreu, então é muito triste, assim. E tu também vai andando no vale com o filho dela e vendo os lugares que o pai dele gostava e conhecendo mais história daquela criança e do pai, até que chega no cemitério e vê também essa coisa, assim, da vida e da morte, e é muito interessante ver a partir da perspectiva da criança, assim. Uma frase que essa personagem fala, que é bem marcante, ela diz: o que realmente importa está guardado no fundo do peito, e não o que a gente tá levando, né? Então, eu, que sou bem apegado às coisas, assim, essa frase pra mim me marcou bastante. Enfim, é um jogo maravilhoso, eu recomendo muito, tipo, a conexão que tu vai ter com os lugares que tu visita, com as personagens que tu conversa, é algo muito incrível, assim, é um jogo que me fez me apegar muito àquilo, assim, dá vontade de jogar todos de novo ao revisitar essa história. Eu espero que vocês gostem, é um jogo bem diferente, sim, pra embarcar nessa história e pensar muito na nossa própria vida, assim, e nas coisas que a gente quer deixar guardado e registrado. I left my home to record the world before it ends. To find out what is this season and why is it ending. I cycled across the earth until I came upon a strange valley and met the last remaining inhabitants. Porra, baita indicação. Caraca, muito foda. Enfim, você foi falando, eu fui tendo várias reflexões aqui, sabe? Pô, eu também tenho muito isso. Ainda mais recentemente, né? A Rádio Oslo, já como todo, era meio que uma maneira de registrar, sabe? Então você vai lá em 2020, você ouve o primeiro episódio, era outro Thiago, outro microfone, sabe? Outras ideias pra tudo, né? Enfim, nasceu com a pandemia, então tem esse registro na pandemia, como que era e depois. Tudo que aconteceu aqui em Oswaldo Lopes, que é verídico, sabe, são fatos aqui narrados. Eu sou a única pessoa que exporta pra fora tudo que acontece nessa cidade maluca, mas querendo ou não também tem uma escolha editorial, né, do que entra ou que não, né, tipo, o que o Inholau comprou na feira essa manhã, tipo, isso, o que tem de relevante, né, pro Inholau deve ser muito importante, né, deve ser o ápice no dia dele, mas pra vocês ouvintes talvez não seja tão interessante. E mesmo quando eu não tava gravando a Rádio Oslo, nesse tempo aí que eu dei uma pausa, eu tava registrando coisas também, né, e adquirindo coisas, né? Fazendo coleção de livros, de caneca. Todos os jogos que eu joguei, eu faço uma análise depois. Eu descobri como que funciona o OBS, então eu tenho gravado também. Tenho feito um pouquinho disso, assim, né? De registrar. E essa coisa do vídeo que eu achei interessante também, mais do que o texto, né? No vídeo você percebe como que a pessoa tava fisicamente, ou o que ela quer falar, enfim. Me senti bastante tocado com esse jogo. Eu só tenho uma dúvida. Onde que dá pra adquirir ele? Quanto que você pagou? Quanto que tá o preço aí? Pra galera saber também. Isso é uma boa pergunta. Mas eu joguei ele na Steam, né? Eu sou bem #Team Steam, assim. Mas eu provavelmente tu encontra em várias outras plataformas, assim. E o preço deles... Estamos checando aqui. Uma coisa também que eu ia falar, a Rádio Oslo é meio que o jornal da Stelle, assim, tipo, sobre Oswaldo Lopes e região, né? Então é uma forma de registrar as coisas. E eu também fiquei pensando, enquanto tu falou, eu guardo muitos objetos e memórias da minha família, assim, sabe? Por exemplo, o meu avô morreu muito novo, assim. Eu nunca conheci ele. Mas ele é uma memória muito viva através do que o meu tio e minha mãe contam sobre ele, né? E daí eu tenho a gravata dele, eu tenho uma carteira dele, eu tenho fotos dele, né? Então tem muita coisa viva dele, assim, que faz com que a existência dele continue presente ainda depois de 50 anos ou mais da morte dele, né? Então é uma forma das pessoas se manterem vivas através das memórias. E essa questão também é muito algo que envolve o meu trabalho, que eu sou historiador, e eu a todo momento
momento tem que saber o que eu tô contando e o que eu tô deixando de contar. E essa parte, sim, que tu falou do o que o senhor comprou na feira ou deixou de comprar na feira, será que é tão importante pra história geral? Talvez não, mas pra história da vida dele pode ser algo importante, porque ele comprou uma fruta na vendinha da senhora que ele paquera, sabe? Pra isso é importante ele ir na feira. E na história a gente tem esse entendimento assim, de que, tipo, tudo é história. Então a gente tem que ficar medindo essas coisas, tipo, o que é importante pro contexto global e o que é importante pro contexto pessoal, assim. E no final, o que importa, sabe? O que importa contar? Eu fico muito nessa angústia, assim, de saber. Mas enfim, o Season, então, tá R$74 na Steam. E eu comprei numa promoção, eu devo ter pago uns 40, mais ou menos. Foi um dos jogos mais caros que eu comprei, assim, porque eu geralmente espero em promoções melhores, mas ele valia muito a pena, assim, e eu realmente queria jogar muito, e acho que valeu cada centavo. Vocês sabem, né? Vai estar tudo aí na descrição. Se rolar promoção na Steam, na Winter Sale, eu comento aqui também. É mais, né? Eu vou aproveitar que eu sou um comparador de preços. Nossa, Didi.Deals tá perdendo uma grana com a gente que vocês não acreditam. Mas, enfim, eu trago aqui as melhores opções no dia, na data de publicação desse episódio. Tá certo? E para minha segunda indicação de hoje, eu vou falar do Clayton. Sim, saindo mais uma vez do padrão de indicações de séries, como é a propósito do episódio de hoje, vou indicar agora um livro. Na verdade, eu roubei um pouquinho aqui porque são 2 livros, né? Mas um é sequência do outro, né? Na verdade, o conjunto da obra seria o nome dos 2 juntos. É O Evangelho do Exorcista e... enfim, é uma história, né? A história em si é O Evangelho do Exorcista e ela foi dividida em 2 partes. Sendo que o primeiro livro se chama A Roda de Deus e o segundo, O Criador da Morte. Os 2 livros foram escritos pelo Leonel Caldela para a primeira campanha de financiamento coletivo do Jovem Nerd, a de Nerdcast RPG Coleção Cthulhu. Esse foi um financiamento coletivo que aproveitou o hype dos Nerdcasts de RPG para expandir esse universo. Então a gente contou com a adaptação dos 4 episódios em áudio, né? Os Nerdcasts de RPG numa graphic novel, que é um jeito bonito de dizer que eles fizeram história em quadrinhos. Também o livro-jogo Legacy, que inclusive eu já indiquei aqui em Um Radioso Indica, e também os 2 romances, né? Que é o que eu vou indicar aqui hoje, além de várias outras parafernalhas, como estátua da Iron Studios, bicho de pelúcia, caneca, camiseta, chaveiro, objeto dos personagens principais, como crucifixo, relógio de bolso, soco inglês, enfim, uma caralhada de coisas. Mas como o foco de hoje são esses 2 livros, vamos se atentar a eles, não é mesmo? E para convencer você, ouvinte, e também o Guarla, por que não, de adquirir esses livros, eu não vou entrar em detalhes aqui de trama, não vou falar nome de personagem, se dá ou não sequência de falta aos Nerdcasts de RPG, até porque a trama é bastante extensa, com 1001 focos narrativos em 1001 personagens. Os protagonistas se chamam Tristano e Agnes, e sim, dá sequência aos Nerdcasts de RPG, ainda que de maneira tangencial, pra gente pôr nesses termos, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é para o modo como essa história é contada. O Leonel Caldela, Guarla, é um cretino, é um vagabundo, é um safado sem vergonha, porque ele me meteu 2 chaprocas, 2 livros que se caem na cabeça de alguém mata, cara. Porque assim, o primeiro, A Roda de Deus, tem mais de 540 páginas, e o segundo, O Criador da Morte, tem mais de 700. E sim, eu imagino que esses números assustem aí a rapaziada, mas a história é muito bem amarradinha, muito bem contada, sabe? O Caldela escreve de um jeito que te deixa muito imerso no mundinho, sabe? Só é meio ruim porque é Cthulhu, né? Então tem muito gore, muita escatologia, mas enfim, de qualquer forma é uma história bastante intrigante aí, né? Tem mistério desde a primeira página, quer dizer, desde a primeira página não, porque o prefácio, não, o prólogo, olha eu confundindo os termos aqui, o prólogo é a conclusão do último episódio do Nerdcast RPG. Então a partir do primeiro capítulo oficial, desde a primeira página desse primeiro capítulo, você fica com a pulga atrás da orelha, porque tem 1001 mistérios. Como eu comentei, tem vários focos narrativos, mas o principal acompanha os nossos queridos Padre Tristano e a irmã Agnes, que se trombam por acaso num trem
aí na Alemanha em novembro de 1989. O Guarla, historiador, já sabe do que eu tô falando. O que aconteceu em novembro de 1989? 1989. Sim, eu pus você numa sinuca agora, né, tadinho? Não lembra? Vai pensando aí. Tá, eu não consegui fazer uma piada boa a tempo. Ah, tá, tudo bem. Enfim, tá rolando uma coisinha besta ali na Alemanha, mas enfim, esses dois, eles se trombam, eles vão parar, eles se trombam num trem, né, e eles vão parar numa cidade chamada Osnabrück, que é praticamente um vilarejo, né, uma cidadezinha aí no interior da Alemanha, que é praticamente desconhecida, mas é muito interessante porque, assim, embora seja uma cidade que ninguém dá muita importância, é um lugar que já foi palco de vários momentos da história. O Caldela, inclusive, já viajou pra lá, ficou impressionado com esse lugar. Ele deve aproveitar uma próxima viagem pra vir pra cá pra Oswaldo Lopes, porque tem essa coisa em comum, né? Osnabrück e Oswaldo Lopes, que ninguém dá nada, mas já aconteceu um monte de coisa. As duas começam com O também, né? Tem isso também. OS a mais, né? Olha aí. Nossa, era gêmeas quase. Sim, tem um nome pra isso. A literação é pra consoante, pra vogal, não lembro qual que é. Enfim, mas ele gostou muito dessa particularidade de Osnabrück ser quase que desconhecida, mas enfim, ter acontecido muitas coisas lá, e ele quis acrescentar isso à trama, o que pra mim foi um baita acerto. Eu acho que casou muito bem com toda a mitologia do Cthulhu. Afinal, um lugar que presenciou tantos eventos, né, só poderia ter quase assim, é quase como se fosse um lugar em que a cortina da realidade é um pouquinho mais fina, então a gente tem transição entre as realidades, né. Isso ficou muito massa, um bagulho que eu curti muito. E por a história se passar justamente num lugar assim, é que a gente tem alguns saltos temporais, com a narrativa saindo do tempo presente, isso é, novembro de 1989, na Alemanha, com, spoiler aqui, o Muro de Berlim prestes a cair. Meio que o mote aí, não pro Tristano e pra Agnes, né, mas com contexto, assim, tá tudo que interligado, isso que é interessante. A gente anda em vários lugares e tempos, mas eles se interligam, né. E assim, Osnabrück é muito importante, então, como eu disse, né, foi palco de vários lugares da história, e o Caldela vai trazer alguns desses momentos históricos. E eu prometi que não ia entrar em detalhes da trama, mas na verdade eu sou muito hipócrita, porque eu vou dar alguns spoilers de leve aqui, mas é porque eu acho que é o que torna o livro interessante. Assim que, se você não quer saber desses spoilers, mas tá interessado no livro, pula aí pra próxima indicação do Guarla, e aí depois manda uma DM pra gente trocar uma ideia de como você pode adquirir esse livro, tá? Agora, se você não se importa de spoilers, ou ainda não tá convencido, aqui vai então, o principal ponto. Tem um personagem dentro da trama que ele é um Itiano. Ah, Itiano. Caraca, tive uma tosse de fumante aqui agora. Não, ele é um Itiano. É uma raça dentro do Cthulhu Mythos, que é inclusive a grande raça de It. Aparece pela primeira vez num conto, se não me engano, A Sombra que Veio do Tempo, ou qualquer coisa assim. Mas enfim, um monte de bicho asqueroso, nojento, que são capazes de possuir outros seres. Bem na pegada, tipo um demônio, um anjo, sei lá, em sobrenatural, sabe? E é interessante que eles são basicamente imortais, porque eles só vão pulando de casca em casca, em receptáculo em receptáculo, e cada novo corpo que eles possuem, eles tomam toda a consciência, todas as memórias, então eles têm um arcabouço cultural muito grande, assim. Então eles são capazes de falar a língua da pessoa, de saber com quem que ela convive, os conhecimentos que elas têm das coisas, né? E quando você tem um personagem que tem essa habilidade, o Caldela se usa pra trazer algumas dessas vidas passadas desse personagem pra gente. E literalmente ele viaja no tempo. Você tá na Alemanha de 1989 e aí tem um salto temporal e aí tem todo um arco dentro do livro focando em outras 4 vidas passadas. Cada livro são 2, né? Na Roda de Deus, a gente primeiro vai até o Velho Oeste dos Estados Unidos em 1880 para acompanhar a trilha de um grupo de viajantes que tiveram a sua vila destruída por um fora da lei e eles precisam de um novo lar e eles precisam cruzar meio que Estados Unidos inteiro, porque meio que é um local ali que é a promessa de um lugar mais próspero e tal, só que eles têm que chegar antes que o inverno chegue e acabe matando todo mundo. E nesse arco aqui, mais um spoiler, aqui aparece um dos personagens lá do Nerdcast de RPG. A outra viagem no tempo desse primeiro livro, dessa vez a gente vai até a Saxônia do ano 772, junto à corte do Carlos Magno, o rei dos francos, pai da Europa. Cara, um pouquinho importante aí, né? E um detalhe legal é que tanto a viagem pro Velho Oeste como essa viagem pra Saxônia, o Caldela se usou de muitos eventos históricos, né? Realmente teve essa trilha de viajantes que precisaram
cruzar os Estados Unidos, em que ele se inspirou. No caso do Carlos Magno tem bastante registros, né, de historiadores, enfim. E também, mas junto com esses eventos históricos, esses fatos históricos, tem também, ele se baseou em alguns romances de cavalaria, né? Então isso foi bem legal. Mas no final de cada livro, o Caldela, ele meio que discrimina o que é verdade, né? O que muito provavelmente aconteceu, que tem registrado, e o que ele tomou liberdade criativas, né, pra adicionar à história dele. Aí no segundo livro, a gente tem, de novo, continuidades do tempo presente. Novembro de 1989, o muro caiu ou não? Não sei. Quer dizer, eu sei, mas não vou dar spoilers, enfim. Mas também a gente vai até a Germânia do século IX, dessa vez para acompanhar a trama do comandante general romano Arminius, com aspas, no gentílico romano. Afinal, o Armínio fazia parte da tribo dos queruscos. Ele foi tomado como refém ainda jovem, foi tomado como cidadão romano, né? Ascendeu até o posto de comandante general. E aí, quando voltou para sua terra natal, ele decidiu se vingar dos captores e, de uma vez, destruiu 3 legiões romanas. É um absurdo. Isso realmente aconteceu, ou muito, quer dizer, para dizer que realmente aconteceu, eu não, enfim, se os historiadores disseram que aconteceu, eu vou acreditar, mas é muito legal que você acompanha em detalhes tudo isso. O Caldela, ele vai muito a fundo nas coisas, assim, é um absurdo, sabe? Todos esses momentos históricos que eu tô dizendo, você acompanha quase que o dia a dia dessas personagens e tal, como eu disse, é muito imersivo, é muito legal essa parte, e você vê em detalhes guerra, né? Você se vê no campo de batalha, numa pegada muito Cornwell, né? Dizem que os Cornwell não, que o Cornwell faz muito isso nos romances dele. Não é à toa que chama o Caldela de Cornwell brasileiro, né? Mas bom, pra fechar, a última viagem que a gente tem no tempo, dessa vez a gente vai até a Praga do século XVII, Praga na Tchequia, tá? Não Praga, sei lá, a peste negra, tá, gente? A capital da Tchequia. Enfim, pra acompanhar a Guerra dos 30 Anos, que é uma praga, isso sim, né? Quase devastou a Europa. Esse aqui, cara, ele é bem longo, é bem cansativo esse último, tá? Você quase que fica 30 anos junto lá com as personagens, porque não acaba nunca aquela porra. Mas de qualquer forma, ainda assim é interessante, é só porque eu acho que, são mais de 700 páginas, sabe? É uma leitura, pra mim, pelo menos, bastante densa, sabe? Mas ainda assim é interessante. E como eu disse, repito, o livro tem vários focos narrativos. No tempo presente mesmo, a gente acompanha o Tristano e a Agnes, né? Só que cada vez que aparece algum personagem, meio que o foco narrativo muda pra essa personagem e mostra o background, o que ela vai fazer a seguir e como ela se conecta com a trama todo. É muito doido porque tudo se interliga, assim, sabe? Mas ainda que isso se dê de maneira abrupta, né? Ele deu um salto de um personagem pro outro. Eu acho que fica muito legal. Você tem um panorama geral. Eu acho que é um pouco redundante quando você fala isso, mas enfim, você tem um panorama geral muito legal da coisa, sabe? Se eu tivesse alguma coisa pra reclamar, cara, eu acho que na questão desses saltos temporais, porque às vezes eles parecem um pouco deslocados, assim, do restante, sabe? Parece que o Caldela queria muito falar o que aconteceu na Germânia, no século IX. Então ele larga tudo que tá acontecendo ali no tempo presente pra dar essa viagem no tempo. Mas meio que você entende ali a proposta, tal. Não sei se tinha outro caminho, eu sei que funciona, sabe? E eu lembro de ficar muito dividido entre querer saber o que tá acontecendo na Germânia, mas eu lembro o que tá acontecendo na Alemanha em 1989. Mas em linhas gerais, eu acho que o Caldela soube trabalhar muito bem. Ele já desde, né, quando ele tava mestrando a campanha de RPG pro Jovem Nerd, a história tava indo num caminho muito bom. E aqui com os romances é nessa linha, por mais que ele saia, né, ele tangencia um pouco. A gente tem uma que outra personagem do Nerdcast aparecendo aqui, mas não é da maneira que você espera e tal. Então talvez para essas pessoas que estavam esperando, né, que tivessem um pouco mais de desenvolvimento dessas personagens, não seja interessante. De qualquer forma, eu gostei do caminho que ele tomou de contar outra história que expanda o universo já trabalhado nos Nerdcasts. E é bom até pra quem não ouviu os Nerdcasts, não precisa ter ouvido eles pra consumir. Além disso, o visual dos livros eu achei muito incrível. A Jambô é muito caprichosa com o material deles, ainda que um pouco careira, mas de qualquer forma as capas dos livros são incríveis. Eu me arrependo profundamente de, na campanha de financiamento coletivo, não ter pegado a versão de capa dura, até porque hoje as versões de brochura estão caríssimas. Pô,
R$90 num livro de brochura, eu acho eu acho absurdo, assim, sabe? O lugar mais em conta que eu achei foi na Amazon, o segundo livro, por R$75, ainda assim é salgado. De momento, se você tá com muita vontade de ler esses livros, a indicação que eu dou é o box que tem na Amazon, com os 4 livros, né? A história em quadrinhos, Sussurros do Caos Rastejante, os 2 romances que eu comentei aqui, A Roda de Deus, O Criador da Morte, e também o livro-jogo, que se chama Enigma do Sol Oculto. Os 4 estão saindo por R$267, mas lembrando, capa dura, com box e tal. A média de cada livro sairia por uns R$60, que ainda assim é caro também, eu sei disso, mas enfim, se você tiver essa grana, eu acho que é uma ótima pedida, vai ficar pelo menos lindo na sua estante. Mas agora, se você não tem essa grana e tá muito a fim de ler, manda uma mensagem pra mim, a gente troca aí uma ideia, vamos conversar, vamos passar adiante esse livro aí, a gente vê o que eu consigo fazer pra você. E uma última coisa também, tem a versão em audiolivro, pra quem gosta de áudio em livro, acho que é um termo diferente pra se chamar, enfim, os audiobooks também tem, os 2 livros foram adaptados no formato audiobook, ficou muito bom, eu inclusive vou tocar aqui um trecho pra vocês agora. A Roda de Deus, o Evangelho do Exorcista, volume 1, por Leonel Caldela. Transubstanciação. Helgoland, Alemanha, 25 de dezembro de 1936. No fim, não restava mais ninguém, só ele e o livro. Buffalo carregou o livro pelos rochedos escorregadios da ilha de Heligoland, enquanto a tempestade começava a amainar. Em volta, tudo era cinzento e vermelho. Nuvens pesadas, mar severo, rocha inclemente. Amigos mortos. O furor do combate se esvaía aos poucos e ele voltou a sentir a dor horrenda no flanco que se espalhava para o corpo todo. Inspirou com dificuldade o ar gelado, forçando o tórax a se expandir. Reuniu forças para dar mais um passo. Então outro. Mas e aí, Guarla, ficou interessado nesses livros? O que você achou aqui da indicação? Cara, eu adorei a ideia, eu gosto muito quando esses saltos temporais, assim, né? Isso envolve coisas mais históricas, baseados em fatos históricos, né? Obviamente, deve ter algumas modificações pra história ficar mais interessante e tal. Eu acho muito interessante, então eu fiquei bem afim de ler. Esse autor nunca li, mas tu já me falou bastante dele, ele parece ser um ótimo escritor, né? Eu só fiquei curioso, assim, de saber como que funciona o tempo atual, né? Que é 1989, e esses outros saltos temporais. Como que esses saltos temporais influenciam a história de 89? Influencia ou não tem nenhuma ligação? Eu acho que se eu comentar, eu dou algum spoiler, sabe, da trama em si, mas meio que se interliga, de certa maneira, assim, sabe? É que esse personagem tá tentando passar uma mensagem, sabe? Então ele traz outras vidas passadas dele pra dizer, o que tá acontecendo agora já aconteceu antes. Eu não sei se ficou claro, mas esses saltos temporais, o personagem, ele assume outra persona, geralmente bem na pegada do Corno. Ele não assume, sei lá, o Carlos Magno, mas alguém próximo do Carlos Magno. No caso ali, o Carlos Magno, ele meio que funda essa questão da cavalaria, né, dos paladinos e tal. Então, o nosso personagem, ele assume um desses paladinos. No caso aqui, o Turpan, que não existiu. Ele faz parte do romance de cavalaria. O que existia era o Chupin, e aí eles criaram meio que um alter ego do Chupin que se tornou o Turpan. Mas aí, no caso do Armínio também, não é o Armínio que esse cara assume, senão alguém próximo dele, e nos outros saltos também, né? Cada um, ele tá inserido meio que junto, e tem um rolê que, tem coisas que ele diz que ele não tava lá, né? O personagem não tava lá, mas que ele consegue depois acesso a essas informações por outros meios, enfim. O Caldela, nesse sentido, acho que ele foi muito onde que tem furo e como que eu consigo tampar, sabe? Mas ele faz de uma maneira que eu acho que funciona. Só a questão do salto em si mesmo, que fica às vezes meio deslocado, sabe? Tá rolando bagulho ali no tempo presente, e aí dá um salto e você fica 100 páginas vendo a Saxônia, a Germânia, sabe? Então, mas se você se abstrair um pouquinho e entrar no mundinho, cara, eu acho que é muito legal. Só lembrando, gente, que é Cthulhu, então tem
terror, tem gore, tem umas cenas bem viscerais, tá? Tenham isso em mente. Se você é católico, se você tem alguma religião, talvez se ofenda com algumas coisas, né? Porque a premissa é que o Cthulhu, ele deturpa as religiões, né? Ele tá meio que se usa de figuras religiosas pra espalhar a palavra dele, né? Nos próprios Nerdcasts, o Dom Azaghal, que é um padre, sempre fala que é a palavra do demônio e tal. Então tenham isso em mente, caso forem ler esse livro, que talvez não agradem vossas senhorias, né? Enfim. A minha indicação do livro, então, é O Robô Selvagem, ou melhor, A Robô Selvagem. Talvez vocês já tenham escutado falar desse nome, porque saiu um filme esse ano sobre esse livro. Mas enfim, hoje eu vou falar mais do livro, né, que inspirou no filme de animação que saiu recentemente. O livro, então, A Robô Selvagem, ele foi publicado originalmente em 2016, e no Brasil ele foi traduzido e lançado em 2017 pela editora Intrínseca. Apesar de hoje ele já tá indo aí pro 4º livro da série, aqui no Brasil a gente tem apenas a tradução do primeiro livro, então até Intrínseca, lance logo, vocês estão perdendo a oportunidade de continuar essa série aqui no Brasil. Enfim, ele foi um livro então criado, a história e as ilustrações do livro foram criados pelo escritor Peter Brown, que é um americano, e ele já tem várias experiências assim com livros infantis principalmente tem ilustração, né? E esse é o primeiro livro assim mais denso da carreira dele, né? Onde ele vai trabalhar mais a parte escrita do que a parte da ilustração. Mas já falando dessas ilustrações, é um dos grandes pontos altos do livro, é a parte gráfica dele. Desde a capa até as ilustrações que tem dentro do livro são super interessantes, assim, o estilo artístico dele, e dão uma imersão maior na história da Robô Selvagem, né? O livro ele tem 283 páginas e 80 capítulos. Só que aí tem um problema que eu acho desse livro, porque alguns desses capítulos são minúsculos. Eles chegam até uma mísera página, alguns desses capítulos, e às vezes não é tipo, um capítulo tem uma página, não. Tipo, às vezes são 4 capítulos em sequência que são uma página. Então, realmente foi muito mal distribuído, assim. Eu acho isso um pouco ruim, mas também pensando que o público-alvo dessa história é o público infanto-juvenil, talvez seja algo mais interessante dentro dessa parcela de etária, né? Pra mim, esse livro é como se fosse um Pequeno Príncipe contemporâneo, assim, porque apesar dele ser destinado ao público infanto-juvenil, como eu mencionei, eu acredito que tu em qualquer idade consegue ler ele e tirar lições de vida extremamente interessantes, assim. E eu imagino que tu lendo ele pequeno, ou adulto, ou idoso, tu vai ter visões diferentes dessa história que tá sendo contada. Então eu acho um livro muito rico, assim. Novamente, voltando para aquela ideia da reflexão sobre a vida, assim. Ele vai te fazer pensar sobre a vida, sobre as tuas relações, enfim. Ele é muito interessante por isso, assim. Pra mim, ele foi um grande achado, assim. Eu trabalhava numa livraria e eu achei a capa dele muito genial e eu resolvi comprar, e quando eu li eu fiquei fascinado, assim. E eu só falava desse livro por meses e meses e eu tentava vender ele pra todo mundo. Enfim, eu fiquei meio que viciado na história dele, e eu fiquei muito feliz daí quando saiu o filme da DreamWorks esse ano, né? Então, a história da Robô Selvagem vai se desenvolvendo em alguns arcos temáticos bem claros e bem definidos, assim. A história, ela começa a contar uma coisa, ela termina aquele arco e começa a contar outra. E são muitos pequenos arcos, assim. Isso é até algo que no filme fica muito corrido, eu achei. Mas no livro, tu consegue ir acompanhando o desenvolvimento dessa história de uma maneira um pouco mais lenta, o que eu achei mais propício, assim. A história do livro, né, basicamente, é a história de uma robô que ela naufraga num navio que tá transportando um carregamento de, se eu não me engano, 5.000 robôs que estão indo pras lojas, né? Só 5 robôs chegam numa ilha, né? Só que 4 deles estão totalmente destruídos. E a única caixa que tá ainda inteira sai essa robô, que ela se chama Ross, né? A princípio, ela seria destinada para fazer tarefas domésticas e servir uma família, né? E servir algum humano. Então, o objetivo dela sempre é servir as pessoas da melhor forma possível. Só que
ela chega nessa ilha e essa ilha não tem pessoas, só tem animais. Então ela tem que tentar entender quem que ali precisa de ajuda, quem que ela tá ali pra ajudar. Então ela vai acabar demorando pra entender como se relacionar com esses animais e como viver na ilha e tentar ver qual que é o propósito de vida dela, assim, que é a função que ela foi designada como uma robô, né? Então já essa é a primeira temática do livro, a temática da modernidade com a natureza, assim, como que uma robô que tem todos os programas, os seus objetivos traçados, ela não tem emoção, como que essa robô vai se adaptar ao mundo selvagem, onde os animais têm técnicas de sobrevivência, de adaptação e tudo mais. E então é um mundo meio que se choca, assim, tipo, o tecnológico com o natural, né? Só que o próprio autor do livro diz que ele sempre viu os robôs tendo padrões muito naturais, assim, que seguem as lógicas da natureza. Porque os animais também têm certas lógicas e práticas muito rotineiras, assim. Todos os dias os animais têm um padrão comportamental que é meio que os robôs seguem também. Então ele faz essa jogada de que talvez esses mundos não sejam tão diferentes quanto a gente imagina, assim. Daí logo depois desse choque de mundos, a gente vai ter a parte de pensar qual é o seu lugar no mundo, né? E daí a gente pode pensar não só pra robô, mas pra gente mesmo, né? Aonde a gente tá se encaixando, no que a gente não se encaixa, por que a gente tem que se encaixar em um lugar ou não. E ela vai tentar se encaixar nessa ilha aí cheia de animais e tentar aprender com eles a sobreviver. Depois uma terceira parte, de uma parte meio trágica até da história e bem triste, chega uma parte sobre a maternidade e família, assim, onde vai ter vários questionamentos sobre o que é ser mãe, o que é uma família, o que constitui uma família e quem que é a família que a gente meio que escolhe, assim, né? Porque a história principal desse primeiro livro vai girar em torno da robô adotando um filhote de ganso que ficou órfão. Então ela tem que tentar ensinar pra esse ganso como ser um ganso, sendo que ela não sabe nada sobre o que é ser um ganso, assim. Então ela vai ter bastante dificuldade, mas ela vai aprendendo ao longo do tempo, assim, a criar esse filho dela agora. E depois, então a gente vai ter, depois desse momento de aprendizagem e tal, a gente vai ter mais uma temática de como é deixar o filho voar pra longe, literalmente, né? Então vai ter toda uma trajetória, assim, desse ganso encontrando um outro bando de gansos e ele tendo um distanciamento dela e ela vivendo sozinha na ilha sem ele, né? A gente vai ter outras temáticas que seguem, então, que é sobre a deficiência, né? Quando ela, spoiler, né? Quando ela perde um pé dentro da ilha e daí ela já tem que aprender como viver sem esse pé e se adaptar à rotina dela sem ter o pé. E ela recebe ajuda de alguns animais da ilha pra confeccionarem meio que uma prótese, assim, natural, cheia de galhos e tudo mais. E é isso que também é muito interessante do livro, tu vai vendo como ela é um robô que começa todo metálico, lisinho, perfeito, e ela vai se tornando cada vez mais cheia de arranhão, rasgo e sem umas peças, e cada vez mais cheia de lama, lodo, galho, folha. É isso muito interessante de ver como que ela vai se transformando em parte daquela ilha, né? Isso visualmente também no livro. A gente vai ter um outro arco temático que vai falar sobre a amizade e a união desses animais dentro da ilha, que é bem interessante, né? E a gente pode pensar muito nas nossas próprias amizades que a gente constitui e que às vezes são amizades muito pouco óbvias, mas que fazem sentido e funcionam, né? E o arco final daí já começa a mostrar como esse universo da robô selvagem é muito maior do que aquela ilha. Tipo, é um universo que o autor construiu que vai muito além daquele espaço que a história está se desenrolando e vai mostrando um pouco mais sobre a origem dessa robô, da fábrica que produz ela, né, e o objetivo que essa fábrica tem, assim, de produzir esses robôs e da sociedade humana, que até agora a gente não tem nenhuma participação de humanos em todo o livro, assim, né, só menção nessa parte final. E daí vai encaminhar também para a sequência dos próximos livros, né, que provavelmente eu não cheguei a ler, mas provavelmente vai contar mais sobre esse universo humano e da relação dos robôs com a sociedade humana. E o que fica muito interessante de discutir sobre esse livro é pensar, será que essa robô, ela estava quebrada realmente? Porque no final do livro a empresa meio que vem
tentar buscar o robô que tá precisando de conserto. Mas será que ela precisa de um conserto? Ou será que ela era designada pra ser assim? Ou será que ela superou a programação dela, que era só destinada a servir os humanos? E agora ela consegue pensar, ela consegue sentir, e ela consegue aprender com animais, que, tipo, isso não era algo que ela deveria fazer. E ela chega a aprender a linguagem dos animais logo no início do livro, pra poder se comunicar com eles, que ela tava tendo dificuldade de compreender a comunicação que os animais tinham, né? Então, através da observação da natureza, ela consegue viver naquela ilha e ser parte daquela ilha. Então, quando eles vêm buscar ela fala, mas eu não preciso sair daqui, porque aqui é o meu lar, aqui é a minha casa. Então, ela tenta ficar na ilha, né? Mais ou menos no final do livro. Enfim, pra mim, tipo, o livro é genial, assim, ele traz muitas mensagens muito boas e a gente pode pensar em várias coisas, assim. Eu tenho certeza que também as pessoas que só olharam o filme devem ter sentido, assim, devem ter levado suas crianças, enfim. E enquanto as crianças se divertiam com as coisas engraçadas que aconteciam na tela, os adultos provavelmente estavam chorando, porque é um filme muito emocionante, assim. Ele tem vários momentos muito épicos, assim, e que te afetam muito o emocional, assim. Então é um filme bem tocante, é um livro bem tocante. O filme também, acho que vale a pena tu tanto ler o filme quanto ver o filme quanto ler o livro, né? Eu acho que os dois são obras que ficaram muito boas, assim. Enfim, eu espero que vocês leiam. Eu dei uma pesquisada aqui antes e vi que o preço do livro tá em torno de 36 a 50 reais. Ele é capa comum, né? Mas ele tem muita ilustração, eu acho que vale muito a pena. Por esse preço tá bem em conta, assim. Como eu disse, tipo, é um livro que tu pode ler, assim, com os teus filhos ou com um sobrinho, enfim. Mas também vale muito a pena tu ler pra si mesmo e tentar tirar essas mensagens que o livro tem, assim, porque o foco dele é o público infanto-juvenil, mas todo mundo consegue tirar algo dele e é um livro muito gostosinho e rápido de ler também. Então, diferente do Cthulhu ali, que é cheio de gore, investigação, monstros e tudo mais, aqui as coisas já são mais calmas e o máximo que tu vai ter de medo é de um urso correndo atrás da robô por toda a ilha, assim. Nossa história começa no oceano, com vento, chuva, trovões, raios e ondas. Um tornado rugia e soprava sua fúria na noite. E no meio desse caos, um navio cargueiro começou a naufragar. Descendo, descendo, descendo até o fundo do mar. O naufrágio deixou um monte de caixotes flutuando. Mas quando o furacão os açoitou, eles rodopiaram e balançaram, e logo também começaram a descer para as profundezas do mar. Um após o outro. Foram engolidos pelas ondas até que sobraram apenas 5. Quando amanheceu, a tempestade tinha terminado. Não havia mais nuvens, nem navio ou terra à vista. Apenas as águas tranquilas, o céu claro e aqueles 5 caixotes, flutuando preguiçosamente ao sabor de uma corrente ocasional. É muitas coisas pra dizer. Mas primeiro, cara, eu acho muito doido pessoas que desmereçam algo por ser animação ou por ter um aspecto mais infantil, né? Que seja voltado, sei lá, pra um público mais jovem, né? Como se, eu sou adulto demais para isso, sabe? Pago conta e bebo cerveja, sei lá, sabe? Isso eu acho um pouco, enfim, muito chato, né? Esse tipo de pessoa eu não quero por perto. Nossa, eu concordo totalmente. Porque, cara, tem tantas coisas geniais, o próprio Robô Selvagem mesmo, né? Que é o exemplo de hoje, né? Enfim, eu ia trazer outro exemplo, eu trouxe o seu, vamos no teu, porque eu acho que ilustra muito bem, assim, sabe? Por mais que seja uma história voltada para o público infantil, né? Majoritariamente, tu pode desprender muita coisa dele, assim, sabe? São realmente reflexões muito importantes que a gente faz. Qual que é a nossa função na sociedade, sabe? E aí põe um personagem que tá completamente fora do ambiente dele e que, a princípio, ele não tem função alguma, sabe? Como que ele se encaixa nessa nova sociedade e como essa nova sociedade vai moldando a personagem também. Enfim, eu achei isso muito incrível. O livro, eu tava olhando aqui, cara, que lindo, sabe? Eu já tinha visto antes, né? Você já tinha comentado comigo, mas ele é todinho ilustrado, pô, muito, muito fofinho, assim. O preço tá super ok, sabe? Eu só não pego agora porque eu já comprei 33 livros nessa Black Friday, mas com certeza vai estar aqui na minha lista. E, cara, eu fiquei com muita raiva porque eu tava com muita expectativa. Eu e a gente queria muito
ver esse filme no cinema, né? Porque a gente se atraiu e tal. E a gente só deixou passar. Não sei o que aconteceu. Não sei se ele ficou pouco tempo em cartaz. Eu sei que quando eu fui ver, ele já tá no Prime, assim, pra você alugar, pra variar. Porque no Prime você paga pra alugar as coisas, né? Mas, cara, é o tipo de obra, assim, que me atrai, sim, que eu gosto bastante, que eu acho que vale muito a pena e fico feliz que você trouxe aqui pra gente hoje, porque, enfim, é uma ótima indicação. E agora o filme provavelmente vai concorrer ao Oscar, né, da melhor animação, e ele vai ter um grande concorrente, que é Divertidamente, né? É difícil de concorrer contra ele, porque é uma sequência, né? Tipo, hoje o cinema tudo é sequência, né? Mas o pessoal tá achando que o Robô Selvagem tem bastante chances, assim, porque é um filme mais original, autoral, bem artístico, assim. E, sério, é incrível, assim. O trabalho do filme foi muito bem feito, né? Tipo, da direção. E tem um momento do livro e do filme que é um ápice, assim, que é uma cena muito bonita. E no filme, eles conseguiram fazer isso visualmente, assim, de uma forma espetacular, sabe? E eu tava vendo a equipe do filme falando sobre como foi fazer essa cena e que eles pensaram nela como sendo um grande ponto do filme, né? Então eles trabalharam muito nela e é muito bonito de ver. Eu não quero dar muito spoiler, mas olhem o filme ou leiam o livro, vocês vão saber de que cena se trata, assim. Mas bom, Guarla, a gente trouxe aqui 4 indicações, o episódio ficou, bom, aqui de bruto tá com mais de 1h15, não sei quanto que vai ser a versão final, e é o último episódio do ano. A gente precisa de umas merecidas férias, né? Assim que vamos, então, fechando. Só queria antes da gente acabar as atividades por aqui em 2024, de agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse ano, que com certeza foi um dos anos aí já vividos. Mas, bom, como vocês perceberam, né? Segundo semestre de 2024 eu dei uma rateada, né? Não tivemos tantos episódios aí. Quem tá por fora é só ouvir lá o episódio Feedbacks, que eu explico direitinho, mas basicamente eu precisei dar um tempo aqui da rádio, que foi muito bom pra mim, mas agora tô motivado a seguir gravando e tamo de volta, assim que ano que vem, só que, né, ao mesmo tempo que eu tô motivado, eu também quero dar uma descansada, assim que deu dia 20 de dezembro, eu já quero férias. Mentira, eu vou trabalhar até não sei quando no Eurofoot. Mas de qualquer forma, pra quem tá se perguntando, o episódio de retrospectiva 2024 ficou pro ano que vem, que é o jeito certo, né? Não sei quem que faz retrospectiva em novembro ou 4 de dezembro. Sim, Spotify, eu tô falando com você, senhor Spotify. E também a 5ª temporada do Quem Sabe Mais, o restante dela vai ficar pro ano que vem, né? O restante das rodadas de quartas de finais, né? Os 2 jogos restantes das quartas de finais, semifinais e final e tal. Beleza? Se der certo também, se conseguir bater os horários aí da galera pra gravar, tô bastante empolgado, mas não depende só de mim, né? De qualquer forma, é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que deu um minutinho de atenção aqui pra gente, seja no YouTube, Spotify, outras plataformas, comentando. Obrigado mesmo. A audiência de vocês é o que torna esse programa ainda de pé. A Rádio Oslo só segue por causa de vocês e por todos os moradores de Oswaldo Lopes, mas eles não contam, já são de casa. De qualquer forma, eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao Guarla. Foi muito legal ter te conhecido esse ano. Fico com um pezinho no coração de não ter te chamado mais vezes pra cá, mas eu tava no meio de uma crise, enfim, espero que compreenda. E espero que você queira vir mais vezes aqui ano que vem também. Projeto Aqui Não Falta. As portas estarão sempre abertas pra você. Você é mais do que bem-vindo aqui. E é isso. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É uma honra estar aqui na Rádio Oslo. É engraçado, o Thiago me chamou, a primeira vez que ele me convidou, ele não fez um convite, ele fez uns 7 convites, assim, do tipo, vamos gravar tal coisa. E eu já tava assim, meu Deus, calma, vamos por partes, vamos pensar no primeiro. Saiu o primeiro, agora saiu o segundo, e eu tenho uma coisa pra dizer. O campeão do Quem Sabe Mais ainda não gravou, então se cuidem. Olha, já meteu essa. O João Galvão vai ganhar? Porque ele ainda não participou, né? Exatamente. Não disse quem, só disse que não gravou. Porque, obviamente, o Guarla tá convidado também, né? Mas espero que você tenha gostado. O Guarla é figurinha carimbada. Todo episódio que sai da Rádio Oslo tá lá, ele comentando. Coisa que ele não comenta no YouTube, né? Ele vem falar comigo. Nossa, gente, que ele critica a Rádio Oslo, vocês não têm noção, assim. Ele fala questão de cenário, que nem aparece, né? Não sei porque ele comenta essas coisas, mas sim, reclama que... Cheguei aqui e não me serviram nenhum café. Olha só. Que horror. Não. Mas você fala que eu edito mal, que os episódios são chatos, que eu sou muito prolixo. Mas a gente vai convivendo, né, Guarla? Mentira, tudo mentira.
Mentira, gente. Ele é um cara bastante bacana, gosto bastante. E que bom que tá aqui. Preciso chamar mais vezes. E não foi 7, acho que foi uns 10, né? Tudo que era quadro aqui da Rádio Oslo. Falei, olha, acho que dá pra você participar aqui, acho que dá pra você participar ali. Enfim, é isso, gente. Até ano que vem. Espero ter uma periodicidade legal aqui, mas sem me desgastar tanto, tá? Eu gosto de gravar, mas não preciso morrer no processo. Mas tenho bastante ideias aqui, já pensei em várias pessoas pra chamar também. Espero que elas aceitem um convite. De qualquer forma, é isso. Obrigado pra você que esteve com a gente até aqui. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje, Guarla. E você foi o nosso ouvinte. Até 2025. Tchau, tchau. Pode dar tchau, Guarla. Tchau, Guarla. Eu fui o Guarla on, agora eu estou o Guarla off. Tchau. Boa, boa.